Oi, minha gente! Tudo bem com todos? Então, hoje vou fazer o segundo vídeo do meu canal Mundo de Livícia sobre um assunto muito interessante, que é como nós viemos parar aqui em Michigan, nos Estados Unidos. Então, esse é um canal novo e eu peço a ajuda de vocês, já meus amigos, seguidores, se puderem compartilhar, curtir e se inscrever no meu canal. Eu agradeço para que o canal comece a ter uma divulgação melhor, que o objetivo do canal é de divulgar informações, né, a respeito principalmente dessa nova vida aqui nos Estados Unidos, dentre outras coisas mais. Pois então, bem, vamos começar. Nós estamos aqui há quase 9 meses, né? E como nós viemos parar aqui, por que Michigan? Eu vou dar uma resumida, né? Porque o processo foi bem longo. Eu sou casada com o Thiago, para quem não conhece, e tenho 2 filhos, a Ana Flor, o Pedro, e 2 cachorrinhas, a Nildinha e a Cristal. Nós somos uma família com 6 integrantes. E o Thiago, ele sempre foi muito estudioso, sempre gostou muito de estudar, e ele é engenheiro. Então o Thiago, ele é da Anatel, né? Ele é engenheiro na Anatel, no Brasil, que é uma agência reguladora das telecomunicações. E ele entrou no mestrado dentro da... É porque envolve muita coisa, né? Não só as telecomunicações, mas a economia das telecomunicações, que era o que ele estava trabalhando. Então ele fez um mestrado no Brasil, foi muito puxado o período do mestrado dele. O Pedro estava bem pequenininho, o Pedro é meu filho de 4 anos agora. Na época o Pedro ele tinha em torno de uns 7 meses de vida quando ele começou o mestrado. E foi bem puxado, né? Os 2 anos assim bem puxado e tendo que trabalhar às 8 horas por dia na Anatel. Quando ele concluiu o mestrado em 2018, início de 2018. Ele falou assim, olha, quando eu for fazer doutorado, eu não faço mais o doutorado aqui no Brasil, porque além de muito trabalhoso, né, porque o doutorado aí já vão 4 anos, eu tenho que trabalhar também durante o dia. Então ele colocou como uma meta, ele falou assim, eu vou fazer o doutorado, mas vai ser fora do Brasil, porque eu fico por conta de estudar, né, já que já é muito puxado, não ter que trabalhar durante o dia das 8 horas. E aí, junto, ele quis associar uma perspectiva para nós como família, né? Ele falou, não, vamos associar isso a uma oportunidade de uma nova cultura, de uma nova vivência, para as crianças poderem, né, aprender o inglês, né, uma outra língua já mais novinhos, que é o que é melhor, né? Enfim, ele tinha a possibilidade de fazer o doutorado sanduíche, vamos dizer assim, né? Que para quem não sabe, doutorado sanduíche é quando você começa uma parte no Brasil, vamos dizer que ele tivesse aplicado para fazer doutorado na UNB, por exemplo. Então ele começaria os 2 anos iniciais na UNB e os 2 anos finais em alguma outra universidade que fosse conveniada. Então, ele falou, não, eu não vou fazer isso porque para a gente sair 2 anos do Brasil, a gente vai ter que mexer muita coisa e eu acho que 2 anos de vivência fora é pouco dentro do que era a nossa perspectiva. Então, o que ele falou? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar os 4 anos fora. Para mim foi muito difícil, eu confesso, porque eu sou muito resistente a mudanças e eu não queria ter que sair do Brasil por 4 anos. Então eu fiquei um pouco resistente, mas claro, a gente orou, apresentou a Deus, né? E ok, concordei. Então o processo de aplicação de doutorado em universidades fora do Brasil, ele é bem complexo, né? Ele dura, no caso do Thiago, durou em torno de 1 ano. Então assim, foi bem trabalhoso, porque ele tem que fazer... Eu posso até fazer um outro vídeo um dia falando só sobre esse processo, junto com ele, claro, né? Porque ele vai falar com mais autoridade. Mas ele teve que fazer preparatório para o TOEFL,
preparatório para o GRE, que são, né, o TOEFL é a parte da língua, né, do inglês mesmo, o inglês tem que ser super avançado. O GRE é uma parte que é como se fosse um vestibular, que pega matemática mesmo, a gramática mesmo, não você falar inglês, enfim. Então, assim, foi muito difícil. E aí, claro, vem junto todo o processo de currículo, né, entrevistas, enfim. Na época que ele escolheu as universidades, ele escolheu as universidades que tivessem afinidade com o que ele já desempenhava no Brasil, na Anatel, mais o mestrado dele. Porque ele apresentou também o projeto de mestrado dele na aplicação. Então, ele escolheu foram 7 universidades. E entre as 7, eu não vou falar todas agora, né? Mas quando a gente fizer o vídeo só falando sobre o processo mesmo de aplicação de doutorado, porque é um processo que pode interessar muitas pessoas, aí a gente fala mais especificamente. Mas das 7 universidades que ele aplicou, uma delas era a Michigan State, aqui, né? A Universidade de Michigan, MSU, que é onde ele estuda hoje. E ele fez a entrevista na época, a gente estava até na praia, na Bahia, e a gente recebeu o e-mail, né, do orientador dele, no caso hoje é o orientador dele, falando para um horário que ele pudesse fazer a entrevista. Ele falou, olha, eu tô na praia, mas a gente tenta aqui no jardim, porque a internet não é muito boa. Mas enfim, deu tudo certo, eles conversaram, e aí ele foi convidado, isso era em janeiro, e ele foi convidado para vir aqui. A universidade iria pagar a passagem aérea dele e mais $500 de ajuda de custo. Então, assim, a gente já ficou super surpresa, assim, que eles pagaram a passagem aérea dele. E mais essa ajuda de custo. E aí nós viemos, né? Eu e ele viemos aqui em março do ano passado, de 2019, e ele fez essa entrevista pessoalmente com o orientador dele aqui, no caso, para eles conversarem, falar mais especificamente. E viemos conhecer a cidade, porque a gente tinha que decidir algumas questões, né? Questão de escola para as crianças, conhecer como é que funcionaria tudo aqui. Então, assim, são muitos passo a passo. Não é só simplesmente assim, eu vou aplicar, fui aceito e tô indo. Antes disso, tiveram muitas coisas. E uma das coisas que a gente teve que fazer também é a questão dos nossos empregos, né? Eu sou bancária concursada do Banco de Brasília, né, o BRB, e foi tranquilo no meu trabalho, porque no BRB a gente tem a possibilidade de tirar um afastamento, né, um afastamento não remunerado. E foi esse que eu peguei. Então, eu já pedi o prazo máximo, que foi de 5 anos. Então, eu tô aqui de licença e interesse, e quando eu voltar, meu emprego tá lá garantido, graças a Deus. A não ser que haja alguma mudança, mas dentro mesmo do que é a regra do banco, eu volto, né, para o meu emprego, porém com a lotação diferente de onde eu estava e sem função nenhuma. Mas isso é o de menos. Tá lindo o dia hoje, ó. Que delícia. Mas já o Thiago é diferente, a licença dele. A licença do Thiago é uma licença chamada licença capacitação para estudo no exterior, doutorado. Então, o prazo dele são 4 anos, que é o prazo do doutorado. E aí, eles emitiram, né, sai no Diário Oficial, o afastamento dele, e ele fica recebendo o salário dele do Brasil, mas sem a função que ele tinha. Então, a gente viu que foi dando tudo muito certo, né? Os nossos empregos foram nos liberando, coisa que às vezes demora muito, ou então tem que ter a vaga, e assim, foi tudo dando muito certo. E então nós viemos, né? E nós escolhemos, no caso, não vamos dizer que a gente escolheu Michigan. Michigan veio porque das 7 universidades, como eu falei que ele aplicou, Michigan foi das 3 que ligaram para ele, porque não é todas que ligam, né? Porque às vezes a linha de pesquisa do aluno não é o que a universidade, no que o departamento, no caso, está procurando, né? Vamos dizer que aqui, por exemplo, o departamento dele de comunicação, que ele é engenheiro de redes de telecomunicações, né, das comunicações.
o orientador dele trabalha exatamente naquilo que ele desempenhava no Brasil. Então foi muito interessante esse encontro. Então assim, não tinha melhor lugar para ele vir do que para a MSU, que é a universidade que ele estuda. E ele ficou super feliz, por exemplo, quando no mestrado, por exemplo, ele usava um livro de econometria, que nem tenho certeza se é econometria, mas é de uma disciplina da economia, porque acaba que ele faz disciplinas na economia. E quando ele chegou aqui, ele viu que um dos professores que ele ia ter era exatamente o professor do livro que ele usou como livro base lá no mestrado, nas disciplinas de economia. Então, tipo assim, vamos dizer que é a Bíblia da economia, o professor está aqui dentro da MSU. Então, isso assim, para quem estuda, é uma honra muito grande, né? Então, nós viemos para Michigan porque foi o lugar que Deus primeiramente escolheu para nós e que deu certo com as afinidades da linha de pesquisa do Tiago no doutorado. Então, viemos todos, né? Viemos a família toda, inclusive as cachorrinhas, que também é uma coisa que eu sempre recebo de pergunta. Lívia, foi muito difícil trazer as cachorras e tal? Eu falo, ó, tem um processozinho e tal, já era uma certa preocupação, mas deu tudo certo e não foi complicado. Também posso dar explicações sobre como viajar com o pet e tal, fazer processo de mudança, enfim. São muitas coisas que dá para informar, né? E viemos para cá. Então aqui é a nossa casa, né? Deu tudo certo no aluguel da nossa casa quando o Tiago veio. Depois que nós viemos aqui em março, o Tiago voltou aqui em junho e nós mudamos em agosto. Ele veio aqui em junho para poder alugar a casa e matricular as crianças na escola. Porque para matricular as crianças na escola, a gente já tinha que ter um endereço de residência. Porque a escola aqui ela é ligada à região onde você mora. Então, assim, a gente mora numa região aqui onde pega a escola White Hills, que é a escola que a Ana Flor estuda. O bairro aqui é coberto pela escola White Hills, ou então a Marble, que é uma do outro lado da rua. Então, a gente ouviu falar que a White Hills era melhor. E já o Pedro, como o Pedro não tem idade escolar ainda, ele já estuda numa escola que é particular. A Ana Flor na escola pública. O que aqui é uma outra coisa bem interessante também, que as escolas elas são diferentes do Brasil. O Brasil, a nossa referência são as escolas particulares, né? Aqui não, aqui as escolas públicas são excelentes, excelentes. Todo mundo, de todos os níveis sociais, financeiros, colocam os filhos nas escolas públicas de um modo geral. Então, o Pedro está numa escola pública particular ainda, porque ele só tem 4 anos. Mas quando ele fizer 5, ele já vai poder ir para a escolinha pública também. Ele tá doido para ir, porque vai andar no ônibus amarelo. E aí, viemos para cá, falando algumas coisas assim que não é tão simples no estado que nós estamos, porque os Estados Unidos, eles mudam, né, de estado para estado, as leis elas mudam. E aqui em Michigan, por exemplo, no caso, o Tiago, ele tem o Social Security Number, que é como se fosse o nosso CPF, porque ele está ligado à universidade. E a universidade dá uma bolsa em dinheiro para ele. Então, ela precisa declarar isso, né, vamos dizer, nas declarações anuais, que tem esse pagamento. Então, o Tiago tem um CPF aqui dos Estados Unidos. Já eu não. Porque o meu visto, o visto de aluno de doutorado, que é o caso dele, é o F1. O meu é de acompanhante de estudante de doutorado, é o F2. Então, eu não tenho Social Security Number, né? Eu não tenho esse CPF daqui. E eu não posso nem trabalhar, e eu não tenho, porque eu não tenho um vínculo, né? Então, muita coisa aqui eu não consigo, porque eu não tenho esse número, né? Esse CPF. Então, para eu pedir um cartão de crédito é difícil. Eu já apliquei para um cartão de crédito e eles, na hora que chegou no ponto de Social Security Number, eu falei, eu não tenho, então já fui descartada bem ali. Tem algumas empresas que têm, mas eu preciso declarar uma renda e tal, então assim, é um pouco complicado, eu fico um pouco que presa aqui em relação a isso. Já o Tiago não, o Tiago ele consegue. Mas assim, por exemplo,
quando nós fomos tirar a habilitação do nosso, né, para a gente poder dirigir, a licença, o Thiago, ele tirou uma boa, né, no processo, pediu o número dele, né, do CPF dele daqui, e ele tirou. Agora, quando foi a minha vez, eu tive que ir num outro departamento pedir a isenção do Social Security Number, alegando que eu sou esposa de aluno de doutorado. Ou seja, se o meu marido, vamos dizer o seguinte, se eu estivesse aqui ilegal, eu certamente não conseguiria tirar nem a minha licença de direção. Porque como que eu vou apresentar um documento que eu não tenho? E a isenção eu consegui tirar porque eu tenho meu marido, eu levei o documento dele, do F1 dele, né, do visto F1 dele, e da ligação dele com a MSU, que é a universidade. Então, assim, aqui em Michigan não é um lugar que pessoas ilegais elas conseguem fazer muita coisa. Que ela não vai conseguir tirar uma carteira de motorista, por exemplo. Ela vai ter mais dificuldade em alugar casa, porque certamente vai ter mais dificuldade de arrumar emprego também, porque aqui eles pedem muito o Social Security Number para vincular a qualquer tipo de emprego. Diferente de outros estados, eu tô falando aqui de Michigan, propriamente dito. Mas tudo eu sei que as pessoas conseguem de alguma forma, né? Então, assim, esse foi o motivo porque nós viemos parar em Michigan, né, pelos estudos do Thiago. E esse período de 4 anos foi escolhido por conta disso que eu falei, né? Porque no Brasil nós vendemos nosso apartamento, vendemos todas as nossas coisas, nossa mobília. E para fazer isso tudo, que é uma coisa, que são muitas coisas, vendemos os carros vendemos, pedimos esse afastamento dos nossos empregos. Então, para valer a pena mesmo, o Thiago acha que tinha que ser os 4 anos, porque 2 anos seria muito curto para todo esse desgaste, né? E dar essa oportunidade para as crianças. Então, para finalizar, Michigan fica no norte dos Estados Unidos, com a divisa com o Canadá. O Canadá é aqui ao lado. A gente já foi para o Canadá 3 vezes para pegar avião, pegar pai que chegou, né? Então, assim, é bem pertinho, então automaticamente é muito frio. É um lugar muito gelado aqui, o frio, tipo, hoje agora tá 7 graus, tá uma delícia, porque tem um solzinho. E nós já começou, né, a primavera, em abril. Mas aqui, o inverno, ele é muito severo e ele é muito longo. Ele não dura só de outubro, ali, no caso de dezembro, na verdade, até março. Ele já começa ali para outubro. Outubro aqui já nevou, já estava frio. E ele termina agora, em abril, né? Essa semana mesmo já nevou de novo. Então, essa é o maior desafio de morar aqui em Michigan. Esse frio louco que a gente enfrenta aqui, de passar de 6 meses do ano a 7, dependendo do ano, como se fossem uns esquimós, né? Sair do Tocantins de meses de 40 graus, né? 37 graus, para temperatura negativa de menos 17, menos 15 anos, aí fizeram menos 25. Então é muito frio. Mas é uma realidade nova, interessante, passageira, e que a gente está encarando dias com mais alegria, dias com mais dificuldade, com mais tristeza, com mais saudade. Mas é isso. Quem quiser vir nos visitar, fiquem à vontade. Quem quiser vir brincar com a neve, aqui é o lugar. E é isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai fazer um vídeo especificamente falando sobre processo de afastamento para estudo no exterior, doutorado, principalmente, que é o que o Thiago sabe bastante. E a gente acredita que esse canal ele pode ser muito útil para muitas pessoas. Então, assim, só para finalizar mesmo, quando nós íamos nos mudar para cá, eu procurei vídeos no YouTube que falassem sobre aqui, a região onde nós estamos, de Michigan, perto da universidade que é a MSU. Então, eu quero aprender bastante para poder estar compartilhando com vocês, porque na época eu, de fato, não encontrei muita coisa.
Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez por estarem aí. Muito apoio que eu tenho recebido, isso é muito importante. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo no canal Mundo de Livícia. Obrigada, gente. Um beijo.